Hoje vamos explorar a geologia, a ciência que estuda a Terra em todos os seus aspectos, desde sua composição até os processos que moldam sua superfície. Vamos entender como geólogos investigam fenômenos como terremotos e vulcões, utilizando conceitos de química, física e matemática para desvendar a história do planeta, que abrange bilhões de anos. Além de estudar rochas, a geologia nos ajuda a compreender o impacto dos processos naturais em nossas vidas e como esses mesmos processos continuam a moldar a Terra hoje. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo tempo geológico e pelas forças que moldam o nosso mundo. Esta é a Terra, um planeta rochoso coberto por água líquida, orbitando dentro da zona habitável de uma estrela muito típica. De longe, pode não parecer grande coisa, mas se você se aproximar o suficiente, fica claro que há muito o que estudar neste pequeno mundo azul. Alguns escolhem estudar botânica para aprender sobre a vasta variedade de vida vegetal. Outros estudam zoologia e aprendem sobre todos os animais que andam pela terra, voam no ar e nadam no oceano. Mas alguns escolhem estudar a própria Terra. Qual é a composição exata da Terra? Qual é a sua história? As pessoas que respondem a essas perguntas são os geólogos. Agora, quando a maioria das pessoas pensa em um geólogo, tendem a imaginar alguém examinando um monte de pedras e, claro, os geólogos, de fato, estudam rochas. Mas a geologia é muito mais do que isso. Para entender por que ocorrem terremotos, ou como os vulcões se formam, é preciso fazer mais do que simplesmente olhar para rochas. Na sua essência, a geologia é uma ciência multidisciplinar, que combina química, física e matemática para investigar uma enorme variedade de processos que ocorrem na Terra e dentro dela. Como veremos a seguir, a geologia abrange todos os aspectos da estrutura da Terra, desde o núcleo de ferro-níquel até os belos minerais que encontramos em sua superfície. Grande parte do que os geólogos estudam aconteceu ao longo de períodos de tempo incrivelmente longos, originando-se há milhares ou bilhões de anos. Os processos geológicos moldaram toda a superfície da Terra. Por exemplo, os Montes Apalaches, no leste da América do Norte, contêm calcários que são compostos pelas conchas de animais marinhos que viveram ali, em um oceano raso, há mais de 400 milhões de anos. Então, há 300 milhões de anos, essas camadas rochosas foram empurradas para cima à medida que as placas tectônicas da Terra começaram a convergir ao longo da costa leste dos Estados Unidos. Mais tarde, durante os períodos glaciais, entre 2 milhões e 12 mil anos atrás, camadas de gelo com mais de 1 quilômetro de espessura rasparam o topo dessas montanhas como enormes tratores, enquanto se moviam para o sul, e depois depositaram centenas de metros de areia e cascalho nos vales dos rios, à medida que recuavam para o norte e derretiam. Como podemos saber dessas coisas exatamente? Por que se preocupar em estudar geologia se todos esses fenômenos ocorrem em uma escala de tempo muito maior do que os seres humanos podem observar durante suas vidas? A resposta simples é que os processos que moldaram nosso planeta bilhões de anos atrás ainda ocorrem hoje e podem ser facilmente observados e medidos. Da próxima vez que você visitar a praia, preste muita atenção aos padrões da areia e observe como eles se formam a partir das correntes de vento e água. Esses padrões são exatamente o que encontramos em muitos arenitos antigos. Portanto, é razoável supor que foram criados pelos mesmos processos, apenas em pontos diferentes no tempo. Essa é a essência da geologia.
Observar a formação de ondulações e dunas na areia da praia pode não ser a atividade mais empolgante para a maioria. Então você pode estar se perguntando: quem teria interesse em geologia? As primeiras tentativas registradas no estudo da geologia foram feitas por Aristóteles e os antigos gregos. Esses antigos filósofos queriam entender fenômenos naturais, especialmente aqueles que impactavam a vida humana, como terremotos, vulcões e tsunamis. Aristóteles acreditava que os terremotos eram causados por ventos de direções opostas no interior da Terra, enquanto Demócrito pensava que o motivo era a água forçando sua entrada na Terra quando chovia. Obviamente, ambos estavam errados, e agora sabemos que os terremotos são causados pelo rompimento de rochas sob o enorme estresse criado pelo movimento das placas tectônicas. Mas o desejo de compreender esses processos é antigo. A geologia percorreu um longo caminho desde o tempo de Aristóteles e tem muitas aplicações para melhorar e proteger a vida humana. Por exemplo, os vulcanólogos, ou geólogos que estudam vulcões, monitoram de perto os vulcões ativos e criam sistemas de alerta precoce para evacuar cidades antes de qualquer erupção vulcânica. Além disso, a Terra contém minerais, metais e fontes de energia que usamos para construir e alimentar a tecnologia e a infraestrutura responsáveis por elevar nosso padrão de vida coletivo nos últimos séculos. De fato, muitos geólogos trabalham nestas indústrias, encontrando novos lugares ou desenvolvendo novas maneiras de extrair minerais e energia. Outros avaliam os riscos para a vida humana, como as erupções vulcânicas que mencionamos, mas também deslizamentos de terra, enchentes maciças e danos estruturais causados por terremotos. Biólogos e paleontólogos interessados na evolução da vida na Terra trabalham em estreita colaboração com geólogos ao examinar os registros de rochas para encontrar fósseis e pegadas de organismos que há muito estão extintos. Cientistas do clima, interessados em entender nosso impacto no meio ambiente, medem, entre outras coisas, gases de efeito estufa presos dentro de minúsculas bolhas de núcleos de gelo com 800 mil anos de idade. O impacto da geologia nem sequer se limita ao nosso próprio planeta. A compreensão da Terra fornecida pelos geólogos serve como base para que cientistas planetários estudem os antigos ambientes de Marte, a topografia das crateras na Lua e características únicas dos exoplanetas que estão sendo continuamente descobertos. Portanto, como você pode ver, a geologia não se trata apenas de olhar para rochas. É uma disciplina científica tão rica e diversificada quanto qualquer outra. Como mencionamos, a geologia utiliza conceitos de química, física e matemática, e o entendimento de conceitos básicos dessas áreas é um pré-requisito. Quando falarmos sobre a estrutura de vários minerais, são necessários conceitos de química sobre estrutura atômica e molecular, e quando discutirmos eventos geológicos em grande escala, é necessário o entendimento da terminologia da física sobre forças e energia, além de princípios matemáticos, para discussão de fenômenos quantitativamente. Mas, seja qual for o seu nível de conhecimento atual, se você se sentir entusiasmado com a ideia de aprender tudo sobre este belo planeta em que todos vivemos, vamos começar a aprender geologia.